Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, diretamente da editora Polar, para bater um papo hoje com Américo Somerman. E aí, Américo? Marcelo. O Américo não gosta muito de câmera, gente. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo ótimo. Bom, Américo, as pessoas têm uma série de dúvidas, curiosidades, né? Então, eu quero começar sabendo de você. Um lançamento novo, a Cabala, Patrick, Sim. escreveu em francês, você traduziu. Sim. Fala pra gente um pouco dessa experiência do Cabala, né? São 7 no total. Sim. Nesse período da pandemia, onde ficamos vários meses num recolhimento maior, foi uma oportunidade de dedicar esse tempo que se tornou mais disponível para publicar uma quantidade maior de livros do que normalmente a Polar consegue publicar por semestre, né? E depois que a gente publicou no primeiro semestre o Próclo, o Damácio, o segundo volume do Segredo do Graal, imediatamente a gente passou para um outro projeto que foi a publicação dessas obras, desses volumes da Cabala do Patrick Paul, que ele tem primeiro como manuscritos, né, dos seus cursos na França durante 3 décadas, depois no Brasil, e nos últimos 2, 3 anos esses manuscritos foram digitados e o Patrick está fazendo a revisão para transformar esses textos manuscritos em livros, né? Então a gente decidiu que, como a primeira parte, mais ou menos 1/7 do todo dos escritos do Patrick que estão já no formato digital está num arquivo no computador, mas ainda há pelo menos 2/5 não revistos por ele, né? Certo. Nós pegamos, o Patrick mandou uma primeira parte, 1/7, mais ou menos, do que ele tem de textos escritos, e comecei eu mesmo a traduzir. Aproveitei que tinha surgido essa possibilidade durante a pandemia, né, durante a quarentena prolongada, e eu traduzi o primeiro volume. O segundo volume, o Patrick Paul já enviou para mim, mas como surgiu um outro projeto também muito importante, né, que a gente não vai falar ainda hoje, né? Mas é aquele que eu já li. É aquele que você já leu, e eu precisei me dedicar a esse outro projeto logo em seguida, ao término da tradução do primeiro volume da Cabala do Patrick Paul. Tem uma amiga nossa que é habituada a traduzir os textos do Patrick Paul, então tem já um domínio do conteúdo, um domínio linguístico. É a Marli. É a Marli Segreto, né, que já traduziu várias obras do Patrick Paul e também do Gerardo Sorval. Ela está traduzindo o volume 2, ela terminou já a tradução, eu falei com ela ontem. Olha só. E ela está fazendo agora uma revisão, uma releitura, ela aí vai mandar para mim, e eu vou fazer aí uma revisão minha, sempre faço, Claro. né? Todos os livros da Polar, muitos eu não traduzo, muitos eu traduzi, então, né, há uma mescla entre livros da Polar, talvez um terço deles, aproximadamente, foi traduzido por mim, mas os que não são traduzidos por mim ou não foram traduzidos por mim, eles passam por uma leitura minha, né? Uma revisão minha, a revisão que é a revisão ou as revisões que antecedem a etapa final, que é a leitura, uma revisão por um profissional revisor, né? Que depois também volta para mim para uma última leitura ou 2 últimas leituras antes de o livro ir para a gráfica, né?
E então nós temos essa boa notícia de que o segundo volume do Patrick Paul também da Cabala já está avançando e bastante avançado. Já temos uma tradução para revisão, algumas revisões agora, 2 ou 3. Isso, então é possível que até dezembro esse volume 2, se ele não tiver chegado da gráfica, ele vai entrar em gráfica. São 2 momentos de alegria aqui na Polar. Quando o livro vai para a gráfica e quando o livro chega da gráfica e essas caixas ficam aqui por pouco tempo. Que bom. Sim, são momentos muito importantes. De muita alegria, né? Muita alegria. Você falou que alguns você traduziu, outros não. Você traduziu o Plotino. Sim. Ótimo. Então, vamos aproveitar que a gente está com o Américo. E vamos aqui. Américo, tem um momento a gente, para quem não sabe, o Plotino não gostava de ser retratado, então um dos seus discípulos, me corrija se eu estiver errado, levou um retratista para assistir suas aulas, que fez um retrato de memória, não levou nada, memorizou, e a partir desses retratos é que foram concebidos os bustos, que estão aqui na capa. E Plotino raramente falava de si mesmo, mas em 2 ocasiões, e nessa que eu vou ler, ele fala de uma experiência própria. Eu já li para vocês, vou ler um pedacinho para a gente introduzir o tema, e aí eu vou pedir a você que comente um pouco sobre esse aspecto. Primeiro, traduzir essa obra, fazer isso para o português, imagino que era saber que isso existia e não existia em português. Então vamos lá, para a gente poder saber um pouco da sua história de tradutor aqui. Muitas vezes ocorreu-me ser retirado do meu corpo e conduzido a mim mesmo, ser retirado das coisas externas e introduzindo a mim mesmo. E então ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior a certeza de que pertenço à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida, ter me identificado com a divindade, ter me estabelecido nela, ter vivido o seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. E ele vai continuar dizendo que mesmo diante de toda essa beleza que é a alma, ele olhava e tinha com dificuldade de como ela pode se encerrar num corpo. E é claro, a gente sabe que ele vai depois, os platônicos vão explicar e vão fazer as suas opiniões e vão trazer os seus conceitos de que ela não está totalmente no corpo, mas está numa parte superior e que se conecta à parte que é possível receber do aspecto divisível do corpo, porque a alma não se divide. Enfim, você vê que eu fiz bem a lição de casa, né, Américo? Muito bem. Como foi traduzir? Muito obrigado por traduzir. Como a gente conversou, né, num dos vídeos anteriores, depois de ter conseguido trazer para a língua portuguesa as obras do Jacob Bueno e alguns outros textos muito importantes que ainda não existiam na língua portuguesa, um dos textos fundamentais que eu encontrei que ainda não estavam disponíveis eram as Enéadas do Plotino, né? Que, como eu comentei, eu li uma edição completa em língua inglesa. Isso foi em 1997, se eu não me engano, que eu tive um contato direto e profundo com o Plotino. E eu decidi que eu faria a tradução, né, do Plotino. Como eu não tenho o domínio do grego, eu tomei a decisão de fazer a tradução mesmo assim, porque se desde 1500, né, no Brasil, ninguém tinha feito a tradução do grego, não iam fazer nas próximas décadas ainda, se eu não fizesse uma tradução comparando as melhores traduções existentes na época. Uma provocação, inclusive, editorial, né? Uma provocação editorial e um estímulo para os acadêmicos que são versados na língua grega, que depois eles fizessem uma edição completa, né? Por favor, né? Porque vem o nome do século III, Você partiu de uma versão em inglês, francês e outra de italiano, e também de uma espanhola. Então você usou
esse livro tem a partir de 4 versões, de inglês, italiano, francês e espanhol. Isso. Francês, italiano, espanhol e inglês. Como eu tinha essa lacuna do não conhecimento da língua grega, a minha decisão foi comparar então essas traduções que eram consideradas muito boas, tá, e extrair delas o melhor de cada uma, extraía onde havia uma convergência plena entre todas essas boas traduções, que eu ia comparando palavra a palavra, frase a frase, e quando em muitas situações havia discordância entre as traduções, eu buscava quando havia uma maior convergência entre a maioria delas, eu seguia então essa opção. Certo. Às vezes não havia convergência entre nenhuma delas, cada uma traduzia de uma maneira distinta e com sentidos distintos. E como eu compreendi o sistema do Plotino, e o pensamento do Plotino é muito claro, muito coerente, né? Então eu buscava intuir qual das traduções então estava mais adequada àquilo que eu compreendia a partir do sistema geral do pensamento plotiniano, a tradução que me parecia então a mais precisa. Então a gente vê que a tradução de línguas que são linguisticamente muito distantes, como o grego da língua portuguesa, né, não basta um domínio da língua original, né? É preciso ter um conhecimento profundo do pensamento do autor, e às vezes não só um conhecimento, né, mas uma compreensão experimental daquilo que o autor experimentou quando ele escreveu a obra. Autores como Plotino, Jacob Boehme, tem o pernilongo do Marcelo aqui, e isso foi. Não conseguiu? Muito obrigado. Salve. E foi uma experiência rica, mas foi muito esforço intelectual para mim, porque eu levei 3 anos para traduzir 12 tratados, dos 54. 3 anos? 3 anos, porque nessa comparação havia tantas divergências que eu tinha que ir com muita calma para tentar ter segurança de extrair o sentido quando não havia uma concordância das traduções, né? E isso me fez caminhar lentamente, mas o resultado final eu sei que é muito bom, né? É mesmo. Aí eu posso falar como leitor e como vendedor. É mesmo, é um livro que as pessoas devem ter nas suas casas também. Aliás, eu sou suspeito, acho que todo mundo tem que ter todos, mas aqui a forma como foi traduzido, todas as pessoas que leem e que voltam a nós, nos elogiam nas feiras. E então, antes que a gente se despeça desse breve papo com o Américo, merece um documentário, né? Você tem feito palestras também, né, Américo? Algumas recentemente, né? Até no final agora, nesse último mês, quando já começou a quarentena a se flexibilizar, tenho feito por Zoom várias palestras, mas há períodos da minha vida onde eu aceito mais convites, e há momentos onde eu não aceito ou seleciono muito o que eu aceito, porque eu tenho privilegiado o meu trabalho editorial. Certo, né? Você tem livros para editar, coisas para ler e revisar, enfim. Revisar, ou escrever, ou traduzir. São 3 anos aqui para o Plotino, mais uns 10 para o Jacob Boehme. Mais 3 para o Zorra. Pois é. Mais para o Corpus Hermético, 1 ano e meio, 2, de uma dedicação intensa. As revisões de todos os tradutores. As revisões, a editoração, acompanhando os projetos de capa. Então, mas está rolando um Zoom de vez em quando. De vez em quando, sim. Tá. De vez em quando, sim. Tá bom. Em breve a gente faz um. Tá. Vamos achar, com calma. Esse livro fala sobre o belo, sobre essa beleza. E aí eu queria que você falasse disso, para a gente encerrar então.
porque é muito legal essa história toda da tradução. Mas como assim sair do corpo, ser unido a ele mesmo? O que ele está dizendo aqui? O Plotino, como toda a tradição neoplatônica, fala da necessidade de uma purificação preliminar da alma, né? Primeiro de um eros novo, um novo desejo. O eros primordial? É um eros celestial, um Sim. eros uraniano. Sim, acho que foi isso que eu quis dizer, chamando de primordial. Não, é um uraniano. Um eros uraniano, é um eros que aspira a retornar à origem supraceleste, não é só ao céu do mundo da alma espiritual. Embora quando esse eros uraniano ele nasce dentro de nós, ele primeiro ele é celeste. Mas o eros uraniano ele é supraceleste. Porque é esse desejo da alma que é de voltar à origem divina, que mesmo que o coração, quando ele inverte o desejo, né, porque o desejo primeiro da maioria das pessoas, quando ela se identifica com a sua corporalidade e sua psique, sua alma existencial, a sua personalidade existencial, o primeiro desejo é um desejo popular, né? Na tradição platônica. É um desejo mundano. É um desejo pelas coisas deste mundo exterior. Né? Pelas necessidades, os prazeres, de ser admirado, né? Esse desejo de ser amado pelos da beleza que se vê através dos olhos. Da beleza que se vê através dos olhos. Mas é preciso, para poder mais tarde viver essa união fora do corpo, como o Plotino viveu. Sim. Diz ele 4 vezes. Sim, e aqui ele cita 2, né? Parece, nessa aqui só. Essa que a gente leu é de forma objetiva. De forma objetiva. A outra está um pouco mais. Está um pouco indireta, mas dá para perceber que foi ele. Foi ele. E para viver, para a gente poder chegar a viver, primeiro passo é a inversão do eros. Então é perceber que esse eros projetado para fora, que é o eros popular, o eros convencional, existencial, mundano, ele sempre vai levar a sofrimento, né? Porque essas expectativas de uma alma existencial, achar que ela vai encontrar plenitude naquilo que vem do outro, que vem das coisas externas, isso é uma ilusão. Sempre vai haver a dor que se segue a momentos de um prazer efêmero, né? Ou de um reconhecimento momentâneo e efêmero das pessoas que a gente possa ter, ou de alguém. O que é até circunstancialmente agradável naquele momento, sim, mas não é a parte da existência humana, mas a ilusão é acreditar que está aí o nosso fim, o nosso fim como finalidade. Como finalidade, e é o nosso eros invertido, quando a gente percebe que isso é uma ilusão, né? Que começa aí um novo desejo, que é esse desejo celestial, uraniano. Esse desejo é o desejo da verdade, da beleza e do bem, né, que nasce dentro de nós. Mas dessa verdade, dessa beleza e do bem que são eternos, que num primeiro momento estão inacessíveis para a nossa alma e para a nossa consciência, porque elas se enganaram acreditando que isso estava no mundo exterior, né? Quando a alma ela percebe que ela se iludiu e ela inverte, e ela vai em busca então do desvelamento dessas ideias supremas, princípios supremos que irradiam, né, do uno, da divindade suprema, do ser supremo, né, que são o bem, a beleza e a verdade. Então começa uma travessia interior que obriga uma purificação da psique existencial, né, para que possa haver então uma morte para a psique existencial, a alma possa então ter o desvelamento do nous, da inteligência divina em nós,
A inteligência divina, ela é capaz, então, de contemplar diretamente o ser, que é o primeiro princípio que emana do Uno, é a primeira irradiação do Uno. Keter, poderia ser da Kabbalah. Que é Keter da Kabbalah. Quando ela entra nessa segunda etapa, que é uma etapa iluminativa, ela vai fazer a purificação correspondente a essa etapa iluminativa. Quando essa alma celestial, imortal, ela já também tem o seu veículo puro, vai haver o desvelamento, então, no nous, daquilo que os neoplatônicos chamam da flor da inteligência. A flor da inteligência, ela permite à nossa alma e ao nosso nous contemplar diretamente o fundamento do ser, que está além do ser, que é o Uno. E como etapa seguinte, que vai pedir mais outras mortes, né, interiores, mais outros desapegos, vai da flor da alma, vai se revelar o da alma, que é a natureza da alma que é a mesma da natureza do Uno, da onde o nosso ser veio. E isso vai permitir uma experiência semelhante ao do Plotino de unificação com a realidade absoluta, com a divindade mesmo, uma saída de todas essas camadas, dessas almas periféricas, mesmo da alma celeste, momentaneamente, né? E uma imersão, né? Um aniquilamento sem aniquilamento na realidade suprema, para depois voltar com essa memória da realidade suprema e fixar essa memória da realidade suprema, então, no nous, primeiro na flor do nous, depois no nous, na alma imortal, depois na alma existencial e mesmo no corpo, porque é preciso unificar a experiência em todos os níveis do nosso ser. Então eu devo entender que um pouco como fala Gerard Sorvar, e aqui a gente percebe o Plotino como uma influência no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, enfim, uma influência de um pensamento, porque Sorvar vai falar de espiritualizar o corpo e corporificar o espírito. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E agora me vem o sentido de lendo Platão, que a boa ordem dos nossos pensamentos nos conduzam para esse entendimento. Porque a boa ordem é a lógica, bem aceita e elevada num ambiente puro, sem tergiversar, andando num caminho ético, que é o nosso jeito de viver. Né? Vamos terminar por aqui. Obrigado, Américo. Obrigado a você, Marcelo. Daqui a pouco mais sobre Plotino. Daqui a pouco a gente abre a Polar aos sábados. Sim, Ótimo. sim, em breve. Em breve. Até já. Até já,